estamos aqui em nome de Jesus para a celebração da missa da Eucaristia e a bênção de ramos. Com os ramos nas mãos, vamos seguir os passos do Senhor em sua entrada em Jerusalém e em seu percurso rumo à cruz. Esta solene liturgia nos introduz na Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. 8. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa do Nosso Senhor. Para realizar o mistério da sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e de sua vida. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Exultemos em conversão. Eis o dia da salvação, ó Pai, contemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ó Pai, voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. São verdade, são amor, dirigir os nossos meus irmãos esperam ao Senhor. Eis o dia da salvação, ao Pai contemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram ao Evangelho no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus.
Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se ajeitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, depois dessa proclamação do Evangelho, nós chegamos a uma conclusão. Jesus entra em Jerusalém como rei. Entra em Jerusalém para consumar os mistérios pascais. E a forma como Jesus entra é uma forma um tanto quanto admirável sob o ponto de vista humano. Porque enquanto os reis, naquele tempo, entravam luxuosamente no palácio, na cidade do rei, no trono, Jesus entra como que um rei humilde, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, para significar o despojamento, para significar a pobreza com que Jesus começa a exercer o seu ministério entre nós, e de modo muito especial para nos fazer entender que o reino dos céus é para os humildes, que o reino dos céus é para os simples, que o reino dos céus é para aqueles que servem e não aqueles que são servidos. Quando Jesus pega esse jumentinho e monta sobre ele, Jesus nos quer ensinar alguma coisa também, que como homens e mulheres nós precisamos da ajuda uns dos outros, precisamos dos favores dos outros, precisamos entender que ninguém vive sozinho, todos nós vivemos em sociedade e como sociedade devemos trabalhar para que a minha presença e a sua presença seja útil uns aos outros, que como homem e como mulher nós saibamos ser solidários. Aliás, não é em vão que a campanha da fraternidade deste ano nos diz. Qual é o tema da campanha? Solidariedade e tráfico humano. O que é que esse chamado que esta campanha faz para todos nós? Que nós sejamos solidários com os nossos irmãos e irmãs que padecem o tráfico. Que nós sejamos solidários com todos os nossos irmãos e irmãs excluídos, condenados a comer o pão que o diabo amassou, mas não por sua livre vontade, mas porque o diabo amassou. E esse diabo personaliza-se. Esse diabo se encontra na cabeça, na pessoa daqueles que são os detentores do tráfico, os detentores de todo e qualquer tipo de escravatura ou de escravização. As multidões que aclamam e acolhem Jesus e estendem as suas capas na estrada ou no lugar onde Jesus haveria de passar, são todos aqueles que aderem à sua palavra e se deixam comover e mover pelos seus ensinamentos. E por isso dizem: este é o profeta Jesus de Nazaré, o homem da Galileia, aquele que veio para fazer o bem. Então, unindo-nos a Jesus que entra triunfal, nós também faremos essa pequena caminhada em direção à igreja para dizer que com Jesus nós queremos reinar. Com Jesus nós também queremos ser simples, queremos ser humildes, queremos nos unir a todas as pessoas que sofrem o flagelo do tráfico, tanto humano quanto o tráfico de órgãos, o tráfico de crianças para as grandes indústrias, tanto da sexualidade como da exploração dos menores. Dito assim, vamos em direção à igreja, cantando como o povo de Israel no deserto andava, também nós nos colocamos em marcha. Apesar das nossas debilidades, das nossas fraquezas, muitíssimas vezes nós precisamos levantar e pedir perdão, a fim de recomeçar. E essa caminhada vai também significar a nossa caminhada penitencial. Filho de Davi, Santo é o Filho de Deus.
homens o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar para a liturgia da palavra. Acolhemos a palavra que confirma a nossa fé. Ela nos dá a conhecer Jesus como servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o Filho de Deus. Ouçamos com atenção as leituras. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonaste? Ó meu Deus e Pai, por que me abandonastes? Clama a voz e não me ouves. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Todos. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosa, e por um bando de malvados fui cercado, transpassaram minhas mãos e meus pés, e eu preso contra todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si as minhas túnicas. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome ao meu irmão e ao humilde da assembleia, e de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorifica-o, descendentes de Jacó, e respeita toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta a São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para aclamar o Santo Evangelho. Tua voz, ó Cristo, Rei da eterna glória. Tua voz, ó Cristo, Rei da eterna glória.
exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciões. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que ele havia entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões porque quiseram Barrabás e que fizeram Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que fareis com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou os pés diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois desceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei de Deus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho de novo e vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda, acima da cabeça que Jesus puseram no motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Com ele também crucificaram os dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus.
As pessoas que passaram por ali insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, juntos com os membros da lei e os anciões, também zombaram de Jesus. Ao outro salvou, assim ele não pode salvar. É o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados por Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um grito forte: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouviram e disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um grito forte e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus. Apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estiveram com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Este é um grito do Filho de Deus, que se fez homem, que se fez excluído, que se fez excluir, que se fez condenado, que se fez condenado, porque ama a mim, porque ama a você, porque ama a todos nós. Este é o grito de um Deus que se faz tão pequeno assim, só por amor e para chegar até mim. Este é um grito do céu que se abre para que a terra possa entrar e da terra que sobe para que o céu abertos possa receber a terra. Este é um grito de um rei que na humildade e na simplicidade morre no lugar do cego. Este é um grito de um Salvador que no lugar do condenado morre, dá a sua vida, mas ele sabe, como servo sofredor, como aquele que tosquiado não levanta a voz, ele sabe que no 3º dia a pedra que lhe prendia vai rolar e ele há de ressuscitar, porque ele é fiel a Deus seu Pai, porque ele é fiel à palavra do seu Criador. Este é um grito de um Deus que, por se unir tanto à sua dor, às suas lágrimas, às suas tristezas, ele morre no seu lugar. Esse é um grito de um Deus que, para te arrancar das mãos e da prisão, das correntes que continuam aprisionando homens e mulheres escravizadas, homens e mulheres com a cabeça e a mente, o coração metidos
nas drogas, na prostituição e em vários outros crimes e vícios, continuam ainda aprisionados, mas para que Jesus, por eles, possa então morrer e, tendo morrido, possam eles também serem ressuscitados, porque é para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Ontem como hoje, Jesus continua sendo aclamado: crucificam, crucificam, a morte, a morte. Mas quem são os que estão condenando? Quem são os que continuam crucificando a Jesus? Continuam matando a Jesus? E quem são estes e estas que continuam sendo crucificadas e crucificados? Cada um de nós precisa tomar consciência. Esses homens e essas mulheres continuam ainda sendo crucificadas. E por quem? De um lado somos nós que crucificamos. Quando você, esposa, não respeita o seu marido, quando você, esposa, não cumpre os seus deveres de esposa, quando você, esposa, não é com o seu marido, não está com o seu marido, quando você, esposa, continua escravizando o seu marido, explorando o seu marido, quando você, marido, continua explorando e escravizando a sua esposa. Afinal, Jesus continua sendo crucificado em cada um de nós quando nós não cumprimos os nossos deveres de homens e mulheres, os nossos deveres de paz e demais, os nossos deveres de cristãos autênticos, de católicos autênticos. Jesus continua sendo crucificado nas crianças que estão sendo enganadas. Jesus continua sendo crucificado nos adolescentes que estão sendo relegados para o segundo plano. Jesus continua sendo crucificado nos jovens que estão sendo alvo de pilhagem e vandalismo. Jesus continua sofrendo nas pessoas idosas, excluídas da convivência dos filhos. Jesus continua sofrendo em todas as pessoas que sofrem e padecem. E por causa dessas pessoas, e por causa de mim, e por causa de você, Jesus na cruz diz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas Ele sabe, tem certeza absoluta de que Ele há de ressuscitar, porque Deus é fiel. Se você e eu nos unirmos a Ele e com Ele entrarmos em Jerusalém, não duvido que assim como Ele ressuscitou, também nós haveremos de ressuscitar. Assim como Ele foi e veio libertar os condenados, também você e eu seremos libertos. Tanto como aqueles que impõem o fardo pesado sobre os outros, quanto como aqueles que sofrem o jugo imposto pelos outros. Essas duas modalidades, muitíssimas vezes eu, como padre, já o fiz. Já vivi isso. Quantas vezes eu uso um fardo pesadíssimo sobre os ministros, sobre o CAEP, sobre o CPC, sobre o CPP, sobre os ministérios de música, sobre o pastoralismo, sobre a renovação carismática, sobre o movimento de irmãos. Quantas vezes eu, ao invés de trazer a boa nova, a paz, o amor, eu fiz passar o ódio, eu fiz passar a raiva, eu fiz passar o meu mau humor a cada um de vocês. Todas as vezes que eu fiz isso, confessando os meus pecados, eu fui um daqueles que escravizam os outros, aquele que faz sofrer os outros e faz pecar. E por minha causa Jesus está ali. Por do outro lado, todas as vezes que eu sofri calúnia, difamação, todas as vezes que eu fui mal falado, todas as vezes que vocês não souberam ser uma comunidade alegre, compreensiva, dialogante, uma comunidade humilde e simples, uma comunidade que pega com o Padre, trabalha com o Padre, eu fui escravizado, eu fui explorado por vocês. Todas as vezes que vocês não me deram uma brecha para poder descansar à vontade, eu fui escravizado por vocês. E por minha causa, Jesus está e levanta o grito: meu Deus e meu Deus, por que me abandonaste?
Todas as vezes que a dona Zenilda sofreu represália do seu marido, todas as vezes que a Lúcia sofreu nas mãos do marido, todas as vezes que o Paulinho sofreu nas mãos da sua esposa, a dona Cida sofreu, tudo isso, Jesus está clamando: meu Deus, por que me abandonaste? Mas lembremos de que este grito é um grito de vitória. Porque esse aqui não é um grito de desespero, não é um grito de abandono. Agora estou desgraçado, o que será de mim? É um grito de confiança. Porque Deus sabe que o seu Pai, Jesus sabe e sabia que Deus, seu Pai, viria libertá-lo. Pois se não fosse, ele não teria dito: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Jesus está atraindo a cada um de nós. Jesus está nos erguendo a cada um de está erguendo a cada um de nós. Jesus quer a todos junto de si com Ele. Então, juntos, entremos na Jerusalém. Não a Jerusalém terrestre, mas uma Jerusalém celeste. E para que nós entremos, possamos entrar nessa Jerusalém celeste, nós precisamos nos unir à sua paixão, morte e ressurreição. Então não fujamos da cruz, não fujamos do sofrimento, olhemos o preço do nosso resgate. Muitas pessoas pelo mundo fora pregam um Jesus sem cruz, pregam um céu sem sofrimento, sem tristeza, sem angústia, sem luta, sem peleja, e se esquecem que Jesus disse: o reino dos céus é para os violentos. Se esquecem do que Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita e larga, espaçosa é a estrada que leva à perdição, e como são muitos os que entram para lá, os que passam por lá. Nos esquecemos que Jesus chorou lágrimas terríveis, Jesus sangrou, transpirou sangue, Jesus viu os seus pés sendo furados, as mãos sendo perfuradas e o coração rasgado pela lança. Acha isso pouco? Um Deus assim? Acha pouco um Deus gritando desta maneira: meu Deus e meu Deus, por que me abandonaste? Não, pouco não, é muito mais. E Paulo vai dizer que nós ainda não sofremos nada em relação ao sofrimento de Jesus. Se você quer ir para o céu, então, meu irmão, junte-se a Jesus, entre com Ele em Jerusalém, acolhe Jesus como seu Rei, acolhe Jesus como seu libertador, acolhe Jesus como seu Salvador, e com Ele e nele sofra a paixão, morte, para que possa ressuscitar. Porque se o grão de trigo caído na terra não morre, permanece só. E se morre, ele brota, cresce, dá muito mais fruto do que se tivesse vivido sozinho. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver passando por dificuldades, por situações terríveis, quando você estiver a fazer a curva mais apertada da sua vida, lembre-se de que Jesus chorou, Jesus clamou, Jesus rezou, Jesus pediu, Jesus bradou em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Grite, faça essa oração. Você verá que Deus lhe responderá, porque Deus é fiel às suas promessas e Deus lhe ama. Amém? Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Adoremos a Cristo, que ao entrar em Jerusalém foi aclamado pelo povo como Rei Messias. Digamos: bendito que vem em nome do Senhor.
Jesus é o caminho do Calvário. Conduzi vossa igreja com a vida nova da Páscoa. Bendito em nome do Senhor. Jesus, servo obediente, fortalecei-nos na fidelidade ao vosso reino, vos pedimos. Bendito em nome do Senhor. Jesus, coroado de espinhos, amparai os que sofrem no corpo e na alma vos pedimos. Bendito em nome do Senhor. Jesus, Filho de Deus, dai-nos ser sustento e auxílio aos que desfalecem e caem no caminho, vos pedimos. Bendito em nome do Senhor. Hosana a vós, Filho de Davi, e Rei eterno, vencedor do pecado e da morte. Bendito em nome do Senhor. Senhor Jesus, concedei a todos os que sofrem a graça de se unir à vossa paixão e depositar a confiança na vossa ressurreição. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Sendo o dia do nosso dízimo, vamos rezar a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não esmola porque não sois ninguém. Não é uma simples contribuição porque não precisais de nada. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois o que recebemos, recebemos de nós. Amém. Alegres, cantemos. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida.
Jesus. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente Jesus, que sofreu pelos pecadores, Santíssimo, que ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, no céu e a terra, proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vós sois santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas e renovar sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia. De modo especial, Bruna Cardoso, 3 anos de falecimento. Abraão Braulio Fernandes, 7 anos. José Antônio Cardoso, Maria Rita Camerer, Eunice Souza Assi Félix, pelos falecidos da família Flores Machado, Pedra de Souza Diegues, Leopoldo Germano Diegues, Carlos Alberto Bittencourt, Laudelina Castro Rodrigues, Nelson Hermínio Rodrigues, Lorival Fernandes, Isabel Mariano, Libório Wentz, Patrício Saviati, Fernanda Frandoloso, Benta Patrício Marcelo Aparício Marcelo Manuel Albino Neto, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição.
Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós, de modo especial os padrinhos das vocações, pela conversão dos seus filhos, pela saúde de Ricardo, Natalina, Neca, bem como todos os doentes da nossa comunidade, os doentes visitados pelo Padre e aqueles não visitados, mas que pertencem, moram aqui em Cabeçuda, as crianças, os nossos coroinhas, todos os dizimistas, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Nosso que está no céu, nosso que estás aqui, nosso que estás no céu, nosso que estás aqui. Santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
desamarrem as sandálias e descansem. Eis que chama a terra santa, irmãos meus, venham homem como cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Não vimos te receber, nós que pedimos a Cristo, fazem vibrar nosso ser, e todo encontro Pai Santo, sem descuidar dos irmãos, e o face da tua face, faz que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Eis que chama a terra santa, irmãos meus, venham olhem como cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do teu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Aqui respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que queremos,
Dá-nos pela sua ressurreição a alcançar o que buscamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com esta missa entramos na grande Semana Santa. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Deus que é tão grande se faz tão pequeno assim. Só por amor castigar.